Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar especificamente sobre a notícia. A notícia é um texto que divulga um fato ou acontecimento atual em jornais, revistas, televisão, rádio, internet e outros meios. A primeira notícia em destaque do jornal chama-se manchete. O objetivo é comunicar de forma clara e objetiva. A notícia sempre deve ser imparcial. E quais as partes de uma notícia? A notícia tem um título, também pode ter um subtítulo, o lead e o corpo. Em relação ao título, quando nós temos aquela parte maior destaque no título, é a manchete. O lead é o primeiro parágrafo do texto. No lead deve conter algumas perguntas que serão respondidas. As perguntas são o que, quem, quando, onde, como e por quê. Vamos dar um exemplo de uma notícia. Aqui nós temos o título, Esperança, e aqui nós temos o lead. O lead é sempre esse primeiro parágrafo logo abaixo do título. 2 filhotes de mico-leão preto, espécie ameaçada de extinção, nascem no zoológico de São Paulo. Então, aqui no lead, nós vamos responder aquelas perguntas. O que, quem, onde, quando. Aqui no lead será respondida aquelas perguntas. Porém, no corpo do texto, que é a notícia em si, ajudará a responder com mais detalhes aquelas perguntas. Eles são fofinhos e estão quase extintos da nossa fauna. Por isso, o nascimento de 2 micos-leões pretos, recentemente no Zoológico de São Paulo, foi muito importante. Vamos dar continuidade à leitura dessa notícia. Atualmente, existem apenas 1.400 animais da mesma espécie na natureza em todo o mundo, além de 61 em cativeiro, sendo 35 no Zoo de São Paulo. Durante 6 décadas, a espécie foi considerada extinta, mas surpreendeu a comunidade científica ao ser novamente avistada em 1970 no Parque Estadual Morro do Diabo, no interior do estado de São Paulo. Continuando. O quase desaparecimento do animal aconteceu por causa da ação humana. Construções e depredações em seu habitat fizeram com que a população de micos-leões preto diminuísse drasticamente. O Zoológico de São Paulo é uma das poucas instituições com um micário, ou seja, um lugar destinado à reprodução dos micos. O local pode ajudar muito o futuro da conservação da espécie. Nesses últimos meses, o zoológico também registrou outros importantes nascimentos de espécies nativas ameaçadas de extinção, tais como a arara azul e o sagui da serra escuro. Esse é o final da nossa notícia. Aí nós vamos responder algumas perguntas. Qual é o título da notícia? Ficou claro, o título da notícia é Esperança. Qual é o assunto principal dessa notícia? No próprio lead, que é aquele primeiro parágrafo da notícia, já tem um assunto principal, que é o nascimento de filhotes de animal em risco de extinção. Agora nós vamos responder aquelas perguntas do lead, aquele primeiro parágrafo da nossa notícia. A primeira pergunta é o quê? Qual é o assunto dessa notícia? Do que nós estamos falando? Do nascimento de filhotes de animal em risco de extinção. A segunda pergunta é quem? De quem nós estamos falando? Do mico-leão preto. Quando? Quando foi escrita essa notícia? Recentemente. Quando recentemente? Setembro de 2020. Onde? Onde aconteceu essa notícia? No Zoológico de São Paulo. Como? Como aconteceu tudo isso? Nasceram no micário, um dos poucos lugares destinados à reprodução dos micos. Por quê? O assunto foi notícia por falar de animais em risco de extinção. Então lembre-se, toda notícia tem que responder a todas essas perguntas. Até o nosso próximo vídeo.